processo de alombamento do bairro. Das sinalizações, pinturas... Hoje eu estava vindo para cá e me deparei com uma nova aqui na vida do colégio, né, antes da pracinha ali, passei com o carro, a carga do nosso biscoitinho aí voou. Estava atrasado para eu de alombado. Esse lombado daí tem alguns 5 meses. Vamos ver. E eu acho que se você puder entrar no site também fazer essa configuração para a cultura... Essa é uma ótima colocação. Seria muito bom e eu acho que ajudaria muito a nosso bairro. É isso aí. Tá bom. Eu agradeço. Eu acho que assim, gente, é cobrar mesmo, tá? Assim, essa é a minha função e a minha presença aqui é isso. Não permite, assim, eu disse, você não consegue, vai ouvir cobrança. Quem não quer ouvir cobrança, fica em casa, domingo, não tem responsabilidade. Eu tenho minha responsabilidade enquanto comissionador do CT. Tá? Assim, eu tenho minha responsabilidade enquanto... Então, assim, eu fico, né, assim, extremamente contente, assim, quando eu consigo estar, sei lá, atendendo o comício, naquilo que ele solicitou, eu acompanho. Você pode perceber também, eu passo aqui, fazendo bem lombado, realmente sempre brincando. Então, assim, a questão das figuras, a questão da sinalização, faixa de pedestre, olha, quanto mais solicitações tiver, que seja individual, acho que até é bom se vocês façam individual, porque assim... Vamos falar das normas específicas. E pelo consegue, assim, eles cobram muita gente pela questão do consegue. Vou perguntar uma coisa, não sei se você tem o domínio do procedimento, estava aqui o Xelone me perguntando até se não era proibida a instalação de lombada, né? Tem uma polêmica em relação ao tema da lombada. Mas o fato é o seguinte, a gente está na localidade aqui e certamente as lombadas foram colocadas por solicitação de algum morador, de alguma verificação que foi feita da necessidade de se reduzir a velocidade. A lombada tem um objetivo que, em tese, seria, vamos dizer, louvável, né? Apesar da execução ser absurda, também concordo plenamente. O ideal seria que elas, no mínimo, fossem eletrônicas, né? Que é aquele totemzinho que controla a velocidade sem que você ser pego de surpresa, que realmente trava o carro. Mas a pergunta é a seguinte: quando você põe uma lombada, já não vem uma equipe, já não completa o serviço com placa, avisando, com as faixas pintadas, porque ali acho que na Vila Aureli, né, seu Nelson? Na Vila Aureli tiveram umas 3, 4 faixas, faz 4, 5 meses, então, já pintaram as faixas lá, faz tempo até agora não. Então, a gente, se você puder realmente levar essa demanda lá para o pessoal, de completar o serviço, porque o que o Christopher falou é a pura verdade, vira uma temeridade isso aí, a gente acaba tendo problema no carro, com carga, enfim, um monte de risco, uma lombada, vamos dizer, camuflada, né? Porque literalmente você não vê. E até você ver, você já deu 3, 4 pancadas. Né? Então, quer dizer, você aprende pela maldade, vamos dizer, pelo prejuízo, não tem cabimento. Então, eu peço que você anote isso, sem maiores... eu não sei se você sabe o procedimento qualquer. Eu só tenho que concluir. Realmente, olha, é o seguinte, nós tivemos uma reunião com o secretário e o presidente da CT, e ele disse, olha, aqui não existe, eu represento também a SP Trans, né? Inclusive no Iporanga, que foi a penúltima também, foi incluída uma linha de ônibus, né, que favoreceu a toda a população, que foi solicitação da população durante a semana que nós estivemos lá. E assim, acontece as coisas, porque assim, o presidente falou assim, pessoal, vamos tirar da cadeira, né? Vamos tirar a bunda da cadeira, desculpa, mas ele falou mesmo, porque assim, vamos ser claro posicionado. E na CT tem pessoas, 25 pessoas, nós respeitamos, tem muita gente boa na CT, técnicos, engenheiros, pessoas boas, comprometidas com a CT. Só que tem alguns que não, está passando o tempo. Então o pessoal, quando surgiu esse projeto de CT no bairro, o pessoal ficou tudo assustado, porque teve que sair para a rua, teve que ir a campo, fazer projeto e trabalhar. Então, nós levamos isso ao presidente da CT. Acontecendo isso e isso. Então, assim, por que se implantou uma lombada e não indicou para ter uma lombada? E não, por que não teve pintor? Inclusive, aconteceu agora,
falei com o secretário que esteve na região, o presidente, ele é o secretário e presidente da CT. Nós tivemos lá nós tivemos lá no Ipuranga, contei ontem, 16 lombadas que nós fizemos na CT do bairro, foram implantadas, e que lombada não é a solução, seria a educação do motorista, infelizmente, se fosse pular. Tem que ser 40 km por hora, ele não obedece, não adianta, tem que ser lombada, infelizmente, né? Mas não é o lombado, o lombado não é, mas em algumas circunstâncias tem que se fazer. Então eu disse, secretário, o projeto CT no bairro está indo bem, mas é o seguinte, está ficando tem tendências, e isso a comunidade está cobrando. É questão de pintura, não foi 2 vezes não foram pintadas. Ele falou assim, faz um relatório e caminha. Então eu não quis fazer relatório para o secretário, eu não quis fazer relatório porque nós temos hierarquia e nós temos as gerências de JETs, que é as gerências de trânsito de cada região. E eu fui no gerente da região e disse, olha, o secretário pediu para caminhar um relatório. Eu acho que não há necessidade, vamos pintar essas bombadas. Agora vamos agora entender os problemas da deficiência. Nós estamos aqui no JET 5, né? Nós somos da jurisdição do JET 5. Quantos JETs tem na cidade de São Paulo? 8. Então, vamos entender. Nós temos 8 gerências regionais. Imagine o tamanho da jurisdição do JET 5, que a sede era a quantidade. Vamos combinar. Deveria ter no mínimo umas 80, né? Gerências regionais numa cidade do tamanho de São Paulo. Estamos falando de uma cidade, só da cidade de São Paulo, não estamos falando da região metropolitana de São Paulo, estamos falando da cidade de São Paulo. Então, quer dizer, por que a estrutura da sua prefeitura não é a responsável pela implantação da lombada, ou é? A lombada quem que faz? Quem que passa o asfalto lá? É a equipe da SUB? Tem uma parte que é solicitada, a SUB ela faz, mas padronizada pela CT. A CT também tem uma equipe de lombada. Tá, a pergunta é, a equipe que implanta a lombada lá, o caminhão que vai lá e põe a lombada no lugar, ele é da sua prefeitura? Ou ele é da CT, da JET 5? É da subprefeitura e da CT, tem ambos. Então assim, eles determinam, falam assim, olha, compete a subprefeitura de comparação, tem 8 lombadas, então vamos dizer, posso fazer 8. Tá? Se tem uma reunião, se determina isso, e a CT faz mais X. Então assim, isso determina da quantidade. Tá? E quando é implantado também, vou até adiantar, assim, tem que dar um tempo para pintar. E a pintura não é a CT tem uma equipe contratada. Então assim, não é uma empresa que é contratada da CT. E isso, assim, essa equipe está dando agora a questão de ciclovia, tem uma complicação. A ciclovia tem que ser pintada inteira, né? 200 mil reais por quilômetro, um negócio assim. Vamos para frente. Já entendemos o cenário, Sr. José Martins, e não vamos aqui também abusar da sua disponibilidade. Eu sei que o senhor também sofre com os problemas da burocracia, a responsabilidade de ter 8 JETs do CT da cidade de São Paulo, mas o senhor, obviamente, e aqui fica difícil o senhor vir de frente da comunidade. Parabéns pela coragem de estar diante da comunidade e colocando a vida como ela é de fato. Então, o seu Axel tem a palavra, depois eu passo para o senhor aqui, tá bom? Pois não, Axel. Sim, só pegando o gancho da CP, não iria nem falar de lombadas, mas eu lembro que tem uma norma que foi publicada já há anos atrás, que as lombadas devem respeitar determinada altura, determinada largura e tudo. Este bairro aqui, que não é o único, está cheio de lombadas que são os cucurutos, feitos ou por moradores ou por outras fontes de construção civil, e que realmente tem duas. São postes deitados. Eles cortam o poste no meio e põem na mesa. Exatamente. E acabam danificando. Uma coisa é disciplinar, uma coisa é danificar o patrimônio. Então, eu só queria... Mas essas que não estão pintadas, esse alongamento recente é dentro da norma. Essas são oficiais. Sim, mas todas aquelas antigas... Não, acho que são, não são da norma. Mas não era isso que eu queria falar. Pois não, Axel. Eu só peguei o gancho. O senhor falou que existe uma espécie de central móvel que é colocada nos bairros para poder ouvir as eventuais reclamações ou desejos dos moradores. Há um cronograma que pode ser consultado em algum lugar no site, ou a CET pode disponibilizar isso para
consegue, para uma forma, porque eu não quero trazer aqui cada caso individual. Então, se for possível saber que neste bairro, em determinado dia, vai ter uma unidade móvel, eu vou lá com a documentação eventualmente necessária e trato do assunto. Então, era essa a minha pergunta. Essa é uma sugestão muito boa, quer dizer, a gente poderia, o senhor poderia, quando tiver a próxima vez que tivermos um grupo, uma coisa dessas, comunicar a gente para a gente poder estar presente também, ter um representante nosso lá, encaminhando o que a gente ouve aqui, porque isso a gente sabe os problemas e pode ajudar. Boa, Alex, boa sugestão. Vamos lembrar de cobrar isso aí, a participação nesses encontros. O calendário desse ano está fechado, a questão dos CDs do bairro, né? Já está em dezembro. Tá? Mas nós devemos ter mais alguma visita? Não, vai continuar, tá? Vai continuar, inclusive a gente vai tá reforçando isso. Essa necessidade aqui no entorno do Iris Suzano, está necessidade também. Mas o senhor pode uma boa sinalização. Tá? Então a gente pode ser convidado para isso ou é uma coisa fechada? Não, então isso é assim, isso é definido, é assim, mas através das demandas, isso assim, se vocês começarem a trazer demanda, isso. Porque assim, se não tem demanda, acho que está tudo bem, tá? Então assim, vocês podem trazer demanda. Nós vamos formalizar uma demanda de participação trazer essas demandas, que a gente vai estar encaminhando. Nós vamos formalizar uma demanda solicitando a presença do representante do Conseg nessa próxima reunião que tiver, no calendário que tiver e tudo mais. Obrigado pela sugestão, Marcelo. Por gentileza, então, o senhor, se pudesse identificar, muito bem. Eu sou Henrique Romanos, sou morador aqui em Henrique Romanos, aqui da rua Menina Bedete, né? E nós tivemos, eu acho que muitos já devem se lembrar, no dia 29 de junho nós fomos covardemente assaltados dentro de casa, né? Tivemos a casa invadida e fomos vítimas de roubo consumado. Bom, obviamente a gente com o tempo vai se recuperando, né? Vai ganhando um pouco mais de esperança e contando certamente com o apoio de todos vocês, né? E ainda em termos de segurança, é claro que depois que uma coisa assim grave acontece, a gente muda algumas atitudes, né? Passa a ficar um pouco mais atento a certas coisas que antes não ficava, né? Compartilha mais com vizinhos a questão do problema da segurança, né? E eu tenho consultado, por exemplo, os guardas que fazem, esses guardas particulares, né? Que fazem o monitoramento da rua, né? E domingo passado eu tive uma declaração que me fez refletir, que é a questão do insufilme dos automóveis. E é algo que, se por um lado hoje traz segurança para muitas pessoas que se sentem mais numa privacidade, então, principalmente a mulher, principalmente a moça, que não quer que saiba que é ela que está sozinha no carro, mas por outro lado, o insufilme também serve para ocultar bandidos que andam em automóveis, né? Eu digo isso porque o guarda me disse o seguinte: como é que anda aqui a questão do domingo, do sábado, né? Você vê alguma coisa do bairro? Ele me disse: olha, a questão, o problema são os carros que passam com vidro preto, mas não é isso o filme que a gente considera razoável. Eu acho que existe uma legislação de trânsito que determina um certo grau de isso filme autorizado e um grau que não é. Mas não há controle, eu percebo sobre isso, né? E acontece assim, ele me fala, às vezes passa um carro aqui devagarinho com vidro preto, eu não sei se lá dentro tem um casal de namorados ou se tem 4 bandidos que estão observando o movimento do carro. Como é que eu posso saber disso? A gente fica assim quieto, só olhando, né? E eu posso dizer que está tudo tranquilo, mas a única coisa que às vezes deixa a gente preocupar são esses carros que passam com esses vidros pretos. Então eu lanço essa questão para que as autoridades da polícia possam pensar em alguma intervenção nesse sentido. O senhor usa o carro com isso filme ou não? Não, o meu carro não usa. Aliás, tem muitos meus carros. É uma faca de 2 gumes. É um dilema isso aí. É proibido, inclusive, né? A norma de trânsito proíbe, mas é uma daquelas leis no Brasil que não pegaram, né? Porque a grande maioria dos carros hoje são filmados, né? Mais do que isso, eu acho que é um insufilme totalmente preto. Então não se sabe se lá dentro quem está lá dentro. Quer dizer, realmente só se você parasse o carro. A minha irmã, aproveitando o ensejo, mora na rua João Pedro, número
149, e ela me contou que recentemente ela saía de casa pela manhã cedo para dar aula, e ela ficou espantada porque ela viu um carro, tipos pretos, caminhando bem devagarinho. Ela ficou com um pouco de medo porque era muito cedo, volta de 5h30, quase 6 horas da manhã. Sim. E quando ela passou ao lado desse carro, eles abriram o vidro. E havia 4 indivíduos assustadores lá dentro, que ficaram olhando para ela. Ela saiu correndo, temendo, obviamente, o pior, um assalto, alguma coisa. Claro. Mas assim que ela correu, eles subiram o vidro. Então, quer dizer, nós temos que pensar a respeito disso, porque realmente esses bandidos muitas vezes agem dessa maneira. Nós não sabemos que o carro do lado pode estar com 4 bandidos. Inclusive, aproveitando essa dica que o senhor está dando, quando a gente passa isso, é uma coisa que me orientaram no passado, eu faço com frequência, porque os carros são filmados. Eu acho problema ficar exposto, mais problema. Mas é uma questão pessoal, claro, isso cada um tem um jeito de ver o problema. Mas uma das coisas que me orientaram, quando a gente passar em bloqueio policial, é imediatamente baixar os vidros. Né? Isso é uma coisa que eu já passei em vigilância de blitz da lei do IC. Já passei, quer dizer, tentando, quando você vê que a polícia, tentar se expor no sentido de mostrar que você é uma pessoa, vamos dizer, um cidadão comum, né? Porque manter o vidro fechado é perigoso. Mas é tal história. O que o senhor acha, doutor Gonçalves, na sua opinião? Porque é uma coisa muito... É particular isso aí, mas eu não ando, principalmente mulher. Eu não aconselharia a andar com vidro sem ser filmado, porque muitas vezes eles ganham, a vítima é na observação. Esse é o problema. Eu ouvi isso de um delegado, muitos anos atrás, no Conselho lá do Monumento, participava lá, exatamente essa orientação que ele deu. O bandido acaba trabalhando com... Ele fica com a incerteza, ele vai escolher um carro que não tem filme, porque ele sabe quem está dentro, ele vai ter menos elementos de surpresa. No caso, você conhece relâmpago aqui na área, inclusive o bandido conversava muito, ele falou para a vítima que ela era uma vítima muito fácil, porque ele observou e viu que ela estava distraída no celular, quer dizer, só conseguiu ver graças ao vidro. Tem a parte também da criminalidade, mas hoje em dia esse negócio de só moto que aborda, não. Os ladrões estão usando muito carro também para abordagem, mas tem carro com placa fria. Eles utilizam aquele carro, abordam, mais para frente eles abandonam aquele carro que eles utilizaram, ficam com o carro da vítima e nisso fica fazendo um rodízio para justamente tentar despistar a polícia. Mas particularmente meu carro tem sido filmado e eu não aconselharia principalmente mulher a não andar com um carro com pouco isso filme. Isso aí existe uma legislação? Existe, porém principalmente na cidade de São Paulo, em razão da violência. O problema é esse. Um pouco faz assim, essa fiscalização com relação a isso filme. A fiscalização até parece propositalmente. Exato, tem uma leniência em relação ao uso inadequado dessa regra, porque há um reconhecimento de que essa regra realmente não é eficaz, porque a população acaba tendo a percepção que ele colocou que acaba protegendo mais do que expondo, mas é uma opção pessoal. Vamos adiante. Queria caminhar para uma conclusão, já são 4 horas. Tem 2 assuntos para a gente passar rápido. O problema que a gente está tendo no Heitor de Andrade, né, pode colocar a foto para a gente, por favor? A gente observou que tem crianças em situação de risco na frente do colégio Heitor de Andrade, tá vendo? Então, o que tem acontecido? Essas crianças, elas ficam esperando o transporte escolar, às vezes durante 1 hora, 1h30, na frente da escola à noite. Então, 6 horas da tarde a escola fecha o portão e esses alunos ficam do lado de fora. A gente levou um ofício, fizemos uma visita, na verdade, teve uma visita primeiro direto com a diretora não conseguiu dar um posicionamento para a gente. Aí nós fizemos uma visita com a parte da diretoria de ensino do município, aí no dia mesmo eles fizeram guarita dentro de um lugar um pouquinho menor, né? Porque realmente não dá, imagina, elas estão expostas a tráfico de drogas, a atropelamento e roubo. São alunos do
do Heitor de Andrade. Só que a gente ficou sabendo uma coisa pior, que pelo que consta, não é só no Heitor que acontece praticamente na cidade toda. Então tem muitas crianças em situação de risco. É que a gente não tem uma foto aí, tem uma foto que foi tirada, eles estavam deitados no chão, tinha criança já dormindo na rua, esperando o transporte escolar. Tá? Pelos pais. Ah, pelos pais? É, porque assim, tem o transporte gratuito ele só vai até certa idade. Ah, entendi. Aí depois disso, se o pai não tem condição de buscar o filho, porque assim, às vezes o pai, esse aluno mora bem longe de onde ele estuda. Entendi. Entendeu? Então era uma solicitação de reforço na ronda escolar, a parte da noite, no próprio do Heitor de Andrade. Heitor de Andrade. O horário da às 6 horas da tarde, é a última, porque lá não tem ensino. E o segundo assunto, você falou, Heitor de Andrade, eram 2 assuntos? Isso, o segundo assunto é com relação ao. A gente está tendo problema sério, principalmente com o pessoal do Bolsão. Aqui na Jardim Suzano Menezes não tem escutado. É o roubo e furto de cabos de telefone, está tendo muito. Então o pessoal está ficando sem telefone, sem nem telefone. O cara vai na porta e leva o cabo embora. E também o vandalismo nas caixinhas, essa é uma acusação até séria. Nas caixinhas de telefonia, o que eles estão fazendo? Eles fazem um vandalismo para ter o retorno do serviço. Isso dito por um técnico de uma das operadoras. Espera aí, vamos entender. Eles vandalizam a caixa de telefonia para obter o... Então, deixa eu poder explicar por gentileza, porque eu não consegui entender o problema. O que está acontecendo é o seguinte, nós estamos com 3 companhias, 3 empresas prestadoras de serviço terceirizadas para a manutenção da telefonia no bairro. Ok. E uma está disputando o território com a outra. Entendi. Antigamente era uma só. E hoje em dia eles têm uma regra que diz o seguinte: se um serviço é feito e tem uma rechamada para refazer esse serviço em menos de 30 dias, a primeira chamada, a companhia telefônica não paga. Então o que acontece? Uma empreiteira já sabotaram o serviço da outra, vai lá e corta os telefones. Meu Deus do céu. Na caixa de comando, na caixa que tem distribuição, fica na rua, aqueles armários grandes. Hoje, eu ainda vi um de manhã, vandalizados, cortaram com alicate vários fios. E aí, como é que a polícia pode atuar? Como é que ela vai saber que o cara está atuando numa caixa com outro concorrente? Mas aí, isso é um dos pontos. Mas o outro ponto anterior, e isso não é só no Bolsão, na região aqui de Veleiros também, o pessoal está roubando cabo de quarteirão inteiro. E eu tenho fotografia disso. De repente o telefone está mudo, isso o pessoal rouba à noite. Isso aqui é atrás de sucata de cobra. Sim, tudo bem. O furto de cabo é uma coisa relativamente que eu já ouvi falar. O que nós queremos fazer aí nessa questão do... Qual é a sugestão? Terceirização do serviço de manutenção do telefone é entrar em contato, fazer um ofício para o pessoal da ouvidoria. Ouvidoria da Vivo. Só que o que está acontecendo, eu já telefonei para lá, minha casa já ficou 4 vezes, não foi só a minha casa, várias casas do bairro, mas a minha casa, no espaço de 45 dias, já ficou 4 vezes sem telefone. O telefone fixo? Telefone fixo. Então, isso é um problema que está acontecendo no bairro. Coisa interessante. Mas, de novo, é uma companhia terceirizada sabotando o serviço da outra. Mas, então, o que nós podemos fazer é tentar cobrar o pessoal da Vivo através da ouvidoria. Não dá para fazer alguém aqui teve o telefone, perdeu o telefone fixo, ficou sem telefone fixo nos últimos 30 dias? Nos últimos 30 dias, sem fixo. Quem ficou aqui? Sem fixo. Você ficou sem fixo? Eu não consigo saber porque eu uso fixo. Alguém ficou mais de uma vez sem telefone Interessante. fixo nos últimos 30 dias? Sabe, eu estou
raciocinando aqui, eu estava pensando o seguinte, será que não é o caso de não fazer um ofício para a Anatel, comunicando isso? Porque eu acho o seguinte, isso é um problema regulatório do setor. Tá? O defeito é a estrutura da regra que permite que uma empresa acabe fazendo esse tipo de coisa com a outra. Quer dizer, o que a gente pode fazer, que seria interessante, enquanto o Conselho de Segurança, passar um ofício para a Anatel, uma ouvidoria da Anatel, relatando não é? Acho que a gente relataria essa situação para a ouvidoria da Anatel e depois fica em cima da Anatel para ver quem está providenciando como, porque eu acho que é um caminho que dá para a gente. O regulador, porque tem, o erro está na forma de contratar, que estimula uma ação, vamos dizer, predatória de uma empresa na outra, que acaba prejudicando o consumidor. Acho que é o caminho mesmo, porque para a polícia abordar uma veículo da empresa X que é terceirizada, ela vai saber se aquele serviço é reclamável, se tem brincadeira, se não tem. Aí eu acho que mais a gente em cima da Anatel. Mas vamos registrar isso aí e tentar caminhar. Pois não. Vamos lá, doutor Gonçalves. Aquela questão da comunicação, identificação, chamar o pessoal. Nossa experiência do bairro, antes de entrar com o Conselho antigo, nós tivemos uma onda muito forte de roubos, invasão de domicílio com as pessoas e foi muito brutal a atitude dos anos 2011. E foi uma ação muito pesada. E as pessoas estavam muito medo de reportar e identificar. Foi preso, já tinha a 102, já estava tinha alguns suspeitos, fazer a identificação, pelo menos por fotografia. E o pessoal não queria ir na delegacia. E porque era uma família, o pessoal entrava com a família toda. Então, o doutor titular, mas ele era o excepcional, autorizou fazer uma reunião com as famílias fora da delegacia, com os mais membros da 102, colocou-se várias fotos e cada família estava numa sala, mas não era da delegacia, fora, e foi lá e identificou, e foi a maneira de foi encontrada porque as pessoas estavam com medo de ir para a delegacia e ser colocadas frente a frente, como se alguém pudesse... Sim, o provimento 32, que a gente estava comentando aqui, certo? Que é o medo de retratar e usado aqui em situações de extrema necessidade de identificação e deu resultado. Pelo que eu estou entendendo, é possível fazer esse tipo de serviço fora da delegacia? Alguns casos, agora tem e-mail, WhatsApp, todas as possibilidades de enviar essas fotos, só que a única necessidade é o reconhecimento pessoal. Esse ainda é necessário ser feito, para isso existe até, porque existe uma determinação, o Código de Processo Penal prevê esse reconhecimento. Muitas vezes, o advogado das próprios autores estão por ali já, então isso aí que é um grande problema, mas o que a gente tem feito? A gente tem tentado ao máximo. Advogado dos criminosos? Muitas vezes o advogado o advogado chega antes. E acaba constrangendo, acaba sendo constrangemente necessário. É na matéria? É nessa matéria. Meu nome é Ródio Gonçalves. Eu queria aproveitar e perguntar, isso é uma dúvida que eu tenho. Esses advogados que estão ali dos vagabundos, eles têm acesso aos dados das pessoas que vão lá no corpo? Eu estou te perguntando isso porque eu passei por uma situação dessa em 2004, em que o custódio da minha esposa foi assaltado na Atlântica e tal. Resumindo, pegaram os caras, a gente fez o reconhecimento, tá? E preservou-se a identidade e tal, e foi-se a julgamento e tal, lá no fórum, na Barra Funda e tal, mas sempre preservando a identidade. Mas eu até hoje tenho pulga atrás da orelha, e aí é uma dúvida que eu
tirar com vocês, se o advogado do vagabundo tem acesso aos dados, por exemplo, endereço, essas coisas. Esse provimento ele é enviado no envelope, todos os dados são enviados no envelope para o juiz. Tá. E com relação ao conhecimento desses dados, caso o advogado queira ter acesso, ele tem que justificar para o juiz o porquê. Então, não é automático. Não é automático, tem que ser lá com o juiz. Isso, tudo que é anexado aos autos de inquérito, o advogado tem o contraditório e a ampla defesa, ele tem direito a ter acesso. Porém, nesse caso, o envelope é lacrado, é enviado para o juiz, e o advogado tem que justificar o porquê que ele quer ter acesso àqueles dados. Porém, eu não vejo nenhuma justificativa plausível para ele saber o porquê. Ele pode contestar o seguinte: você foi vítima? Beleza, mas você é o inimigo daquele que está sendo acusado. Eu quero saber a identidade. Então ele tem que justificar de alguma forma o porquê que ele quer ter aquele acesso. Só que isso aí não é muito bem visto, não é visto com bons olhos pelos juízes. Então, existe sim a possibilidade de acesso, desde que é justificado e o juiz defina. Coisas que muitas vezes até o advogado da vítima. O advogado, quando ele já faz essa pergunta, o juiz vai levantar aquela pulga na cabeça do juiz para ele. Apesar de eu acho que eu acho muito importante você ter falado, o senhor ter falado isso, pelo seguinte, isso conforta para quem tiver que depor na delegacia, ele mesmo ou o próprio fora da delegacia, mas dentro de uma sala com vidro, a pessoa não vê realmente, né, se você não tiver a felicidade de ver ali o advogado e tal, isso conforta, porque se precisar, você tem essa segurança. Eu ia pensar o seguinte, o advogado da... Obrigado. Boa, Rosa. Só complementando nesse caso específico, por isso que eu acabei fazendo essa interjeição, a vítima tem advogado que assiste à acusação no processo penal, sem ser caso de homicídio, por exemplo. Não me lembro, eu sou ex-advogado. Por exemplo, no caso dele, ele poderia ter contratado um advogado para acompanhar o inquérito, acompanhar o processo, legalmente constituído. Quer dizer, ele como vítima lá, ele não é um advogado. Aí o advogado vai entrar na discussão com o juiz também, se pode dar o promotor também tem que ser ouvido para abrir essa... Então, assim, quer dizer, não é só o juiz, o promotor tem que concordar com esse pedido, o advogado, se por acaso constituído, o advogado da vítima, que é assistente de acusação, tem que concordar, quer dizer, tem uma certa proteção. O que a gente não pode se acovardar diante da situação de deixar as pessoas, quando a polícia consegue fazer o trabalho e a população não comparece, aí é que é o pior de tudo, é o pior dos mundos, porque a polícia vai lá, identifica o cara, consegue, já é uma coisa difícil, e depois a vítima fica com medo. A gente sabe que a raiz do problema está na questão da confiança da população no sistema judiciário, não é na polícia, é no sistema como um todo, em polícia, juiz, prisão, escambau. Mas a gente não pode, infelizmente, negar essa obrigação de ter que enfrentar o risco. Mais alguém que eu queria caminhar para a conclusão? A gente tem mais algum colega aqui para se manifestar? Então, muito bem. Vamos acolher essa sugestão, doutor Gonçalo, de qualquer jeito, se o senhor puder encaminhar para o nosso seccional essa ideia de quando tiver uma situação, pelo menos nos delitos mais graves, né, a gente conseguir minimizar tentar evitar e tal. E se as pessoas estiverem também presentes aqui, também poderiam, de uma maneira mais civilizada também, fazer essa interlocução com a polícia, poder aqui pessoalmente estar numa situação, num ambiente mais seguro, poder encaminhar suas queixas, como fez a dona Jéssica. Muito bem-vinda, muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima reunião.